Dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, minha irmã e meu irmão. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nós sabemos que a mulher é importante no plano criador e também no plano de salvação de Deus. Foi dada à mulher a primeira promessa de restauração do homem caído. Está escrito em Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher contribuiu para que a cabeça da serpente fosse esmagada. Por toda a longa história do povo de Deus, a importância da mulher é significativa e imprescindível. Os israelitas tratavam-na sempre com distinção e honra. Elas participavam das festas religiosas. Eram líderes, cooperadoras. Por todo o Antigo Testamento há relatos da vida de dezenas de mulheres que servem para nos mostrar o que podemos fazer quando resolvemos aceitar os desafios de Deus e nos colocar à sua disposição. Dentre elas, podemos citar Sara, Raquel e Rebeca, que deram inestimável contribuição à obra de salvação do homem caído e à formação do caráter da nação abrâmica. Sem falar em outras, como Débora, conceituada profetisa no período dos juízes, que liderou o povo de Deus, defendendo seus direitos com honra, dignidade e respeito. O comandante Baraque, encorajado por ela e confiante nos seus sábios conselhos, disse: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Encorajado por essa mulher invulgar, o grande comandante das tropas israelenses obteve estrondosa vitória sobre as tropas opressoras de Císera. Hulda, também profetisa do Senhor, mostrou o quanto pode fazer uma mulher que se entrega nas mãos de Deus. Ela era procurada pelos nobres e plebeus, que desejavam saber a vontade do Senhor. E certa vez foi consultada pelo rei Josias de Judá. Entregou-lhe a mensagem de Deus. Segundo Reis, capítulo 22, versículos 16 a 20. Se não fosse também a bela e corajosa Esther, os judeus não existiriam. Essa sábia mulher usou a sua beleza física para servir a Deus e, indiretamente, preservou a vida de Jesus. Se os judeus tivessem perecido nas mãos do cruel Amã, toda a descendência do Messias teria sido destruída. No Novo Testamento, o desempenho da mulher também é importante. Logo, no início dos evangelhos, deparamos com referência a 4 heroínas, que apesar de algumas terem cometido graves delitos, foram agraciadas com o perdão e a redenção pela fé no sacrifício de Cristo e fazem parte da sua genealogia: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Mateus capítulo 1, versículos 3 a 6. Em seguida encontramos Maria, a escolhida de Deus, para o magistral cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 e das demais profecias relacionadas com o Messias. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, encontrou mulheres abatidas, oprimidas, humilhadas, porém, em suas atitudes de bondade, atenção, respeito e consideração, o Senhor sempre demonstrou o grande valor e a importância delas. Ele deu à mulher honra, dignidade e liberdade. Jesus nunca teve preconceitos contra ela. Parou para evangelizar uma mulher, como no caso da mulher samaritana. Ofereceu-lhe amor e perdão, mesmo contrariando seus líderes que a desprezavam. Acolheu-a como uma das filhas de Abraão, opondo-se aos seus dirigentes que a expulsavam. É o caso da mulher encurvada por 18 anos.
Recebeu-a, mesmo sendo considerada impura e sem qualquer censura, curou-a da sua doença, o caso da mulher hemorrágica. Defendeu-a contra os fariseus que queriam matá-la a pedradas num linchamento popular e deu-lhe o perdão, o caso da mulher adúltera. Revelou pela primeira vez o segredo de ser o Messias prometido a uma mulher samaritana, desprezada como herética. Incluiu-a em seus ensinos. Parábola das 10 virgens, parábola do fermento, parábola da dracma perdida, parábola do juiz iníquo. Aceitou em seu ministério terreno. Mulheres que assistiam a Jesus, por exemplo, Maria, chamada Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Deixou-se ungir por uma mulher e aceitou a sua voluntariedade. Enfim, as mulheres participaram dos momentos mais cruciais da vida de Jesus: crucificação, sepultamento e ressurreição. Jesus concedeu às mulheres novas possibilidades, identificou-as como suas colaboradoras, discípulas, mensageiras e representantes. Muitas delas se destacaram pelo seu grande amor e dedicação ao Mestre e à sua obra. Elas reconheceram que ele veio para homens e mulheres e sabiam que o seu poder lhes era revelado na mesma proporção. E nesse terceiro milênio, nós, mulheres de Deus, precisamos entender que também somos importantes para o Senhor e fomos chamadas para cumprir os seus propósitos na terra. O reino de Deus não pode prescindir do nosso trabalho. Levemos a cruz como boas seguidoras e testemunhas de Jesus, custe o que custar. Recursos financeiros, esforços físicos, oposição religiosa ou perseguição. É chegada a hora de aceitarmos os desafios de Deus e nos dedicarmos ao ministério em favor do qual recebemos o poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas do nosso Senhor e compartilhá-lo com o mundo, a igreja, a sociedade e a família, seguindo o exemplo das santas mulheres que se destacam nas Escrituras. E são muitos os desafios propostos a cada uma de nós. Vamos examinar alguns desafios importantes para todas as mulheres que desejam se tornar um canal de bênçãos de Deus. O primeiro desafio é de ser cada vez mais cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Efésios, exorta todos a não se encherem de vinho, ou seja, daquilo que é banalidade ou entorpecente. Paulo está encorajando os santos nascidos de novo a continuarem sendo cheios do Espírito. Em outras palavras, Paulo está lhes propondo uma experiência constante com Deus, para recebermos uma nova unção. E ser cheio do Espírito Santo significa entregar-se incondicionalmente a Deus e ser usado por Ele, com a disposição de pagar o preço exigido. Conceder consciente e absoluta primazia ao Espírito Santo de Deus, nas coisas referentes ao corpo, à alma e ao espírito. E ser simplesmente uma mulher espiritual. E o que fazer para ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Ter uma vida de perfeita comunhão com Deus, morrendo para o pecado e para o eu, tendo uma vida de completa obediência a Deus, obedecendo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, tendo uma vida de oração à tarde, pela manhã, ao meio-dia, dia e noite, sem cessar, tendo uma vida de demonstração de amor aos santos, à família, aos inimigos, aos necessitados, aos fracos e aos faltosos. Ter uma vida equilibrada na presença de Deus, em suas palavras, em suas ações
em oração e leitura da Bíblia. Ter uma vida de adoração a Deus. Não gaste as suas horas em certos tipos de conversas, fofocas, brincadeiras, piadas que poderão contribuir para o esvaziamento do Espírito Santo. E também temos o desafio de praticar uma diaconia mais eficiente. Mateus 25, versículos 35 a 36 diz: Porque tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. No capítulo 6 de Romanos, Paulo faz referência a mais de 10 mulheres valorosas que foram heroínas na obra do Senhor, dentre as quais destaca a diaconisa Febe, que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Febe é chamada serva, e nós sabemos que Paulo usou esta palavra, referindo-se a Cristo, Epáfras, Timóteo e a ele próprio. O cargo de diaconisa está relacionado à função dos diáconos. E a preocupação aqui não é o título, mas sim o servir. É importante intensificar uma efetiva ação social organizada, de ajuda coerente ao próximo, uma formação diaconal de amor, conforme nos ensina a palavra de Deus. Porque está escrito em Tiago 2,16: E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O evangelismo é a missão principal da igreja. Mas como pensar apenas nesse aspecto se as pessoas que evangelizamos ou se convertem a Jesus estão em completa dificuldade? São pais e mães de famílias desempregados, doentes, famintos, etc. Os princípios bíblicos ensinam os filhos de Deus a cuidarem da viúva, do órfão, do pobre, do necessitado, do enfermo e do idoso. E devemos seguir o exemplo de algumas mulheres que se destacam nas Escrituras. Por exemplo, Tábita ou Dorcas, mulher cheia de boas obras e conhecida como discípula do Senhor. Ela exercia um trabalho filantrópico de amor cristão, atendendo às necessidades das viúvas carentes. Era caridosa, cheia de amor e misericórdia. Um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus também hospedavam-no em suas casas e prestavam-lhe assistência com seus bens. Na Ásia Menor, em Cencreia, Febe, como eu disse, foi patrocinadora do ministério do apóstolo Paulo. Essa irmã tornou-se notável pela prestação de serviços aos irmãos daquela igreja. A igreja onde ela investia os seus recursos e que às vezes Paulo, desassistido, ele estava de provisões básicas, e sofria devido às muitas privações. E nesse terceiro milênio, os olhos de Deus estão procurando as mulheres com a disposição de Febe, que sirvam a causa do Senhor de uma forma plena e com sabedoria. Mulheres que não se omitem nem estejam com seus corações nos tesouros terrenos, mas que respondam sim à obra do Senhor, colocando nas mãos de Deus os seus talentos, a sua criatividade, a fim de que muitas pessoas sejam alcançadas e tenham seus sofrimentos aliviados. Lembre-se, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. E por isso, minha irmã e meu irmão, temos também o desafio de nos dedicarmos apaixonadamente ao ministério de ensino. Mateus 28, 20 diz:
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Romanos 12, 7. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Como sabemos, o ministério do ensino foi instituído pelo próprio Deus para edificar a igreja. Êxodo 4,15, o Senhor nos exorta: eu serei com a sua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Nós sabemos que houve na história do povo de Deus um período de negligência e completo afastamento do Senhor. O povo caiu em ruínas e o profeta Azarias revelou o segredo. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Segundo Crônicas 15, 3. No Novo Testamento, o ensino é ainda mais enfatizado. O próprio Senhor Jesus viu na prática o mistério de ensinar a suprema oportunidade de formar os ideais, o caráter e a conduta do povo em geral. Jesus curou, libertou, operou milagres, pregou, mas dedicava a maior parte do seu tempo à tarefa de ministrar. Jesus se distinguiu como mestre. Possuía destreza na prática do ensino. Ensinava em qualquer lugar e a qualquer hora no templo, no monte, nas praias, junto ao poço, nas casas particulares, nas reuniões sociais e nas sinagogas. Ele preparou um grupo de mestres para levar adiante a sua obra e depois os enviou ao mundo para que fizessem novos discípulos. Os seus ensinos eram bem originais e causavam impacto nos alunos. E o povo sentiu a diferença e gostou. E Jesus espera que o seu povo leve a sério o grande desafio de ensinar a palavra. Porém, não podemos confundir pregação do Evangelho com ensino. Ambos são distintos, apesar de inseparáveis. Eles formam um grande binômio do Ide de Jesus. Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Essa ordem tem sido considerada em um dos seus aspectos, a pregação, mas bastante esquecida em relação ao outro, o ensino. E isso nos leva a crer que seja a causa de tantas confusões doutrinárias. Cristãos enfraquecidos e desviados da igreja. Infelizmente, a ordem do Senhor e o seu exemplo estão sendo desprezados. Mas o Espírito Santo está convocando um exército de mulheres de Deus, que despertaram do sono do indiferentismo, da indolência espiritual, e com uma capacidade ilimitada de amor, paciência e dedicação, abraçaram esse tremendo desafio de Deus. Cristo espera que você e eu entendamos o valor do conhecimento da palavra e sejamos certos de que sem o ensino não pode haver evangelização. Não haverá cristãos maduros, as almas não serão edificadas e fortalecidas no Senhor, e as ovelhas do Senhor continuarão sofrendo os ataques das heresias e dos falsos mestres. E nesse dia da mulher, que você, minha irmã, seja testemunha viva do Senhor e que você possa viver em obediência a Deus e a sua palavra, e que todos também venham se lembrar de você como aquela que, como tantas mulheres na palavra de Deus, foram exemplos, tais como esses que eu citei hoje nesse dia. Então, parabéns, minha irmã, nesse Dia Internacional da Mulher. É momento de oração. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, quero interceder por cada uma das mulheres que estão ouvindo este vídeo, para que elas reconheçam que são importantes, que o Senhor nos deu valor e que elas possam também fazer com que os desafios que nos são propostos
nesse terceiro milênio possam ser superados e alcançados em nome de Jesus. Senhor, que nós mulheres possamos cumprir, por exemplo, o desafio de sermos cada dia mais cheias do Espírito Santo. Que venhamos ser mulheres preparadas cultural e intelectualmente. Que venhamos nos dedicar ao ministério do ensino. Que venhamos ser obreiras sem perder a doçura de sermos esposas, mãe e filhas. E que venhamos viver na obediência do Senhor e da sua palavra, em nome de Jesus. Por isso, nesse dia eu agradeço ao Senhor, porque peço que o Senhor venha derramar a tua unção sobre a minha vida e de cada mulher que esteja nos acompanhando neste momento, para que nós sejamos instrumentos e canal de bênção para outras mulheres e também para outros irmãos, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos agradecidamente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.